Vamos abrir a Bíblia num texto que você conhece muito bem, Atos capítulo 1, versículo 8. Obrigado, Jim, obrigado. Atos 1 e 8. Abra sua Bíblia aí em Atos 1 e 8. Nós temos lido esse versículo. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus, te pedimos a tua bênção, a tua orientação, a tua instrução, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito necessário que o crente, o cristão, ele entenda que além da experiência maravilhosa que a pessoa tem, que nós temos, quando nós recebemos Jesus de verdade em nosso coração, porque quando uma pessoa entrega a sua vida de verdade a Jesus, ele tem a experiência da salvação, aquela bênção que entra em nós, aquele entendimento que entra em nós, aquele fardo que sai das nossas costas, aquele perdão que como é que se diz, completamente compreendido pelo nosso espírito. Além dessa experiência maravilhosa de ter encontrado Jesus e aceitado Jesus como seu Salvador, que é fantástica essa experiência, o crente tem que entender que há uma outra experiência a qual ele precisa de conhecer, de se submeter, porque essa outra experiência, ela se faz necessária para o seu desenvolvimento. Ela se faz necessária para que ele tenha uma vida, uma trajetória cristã frutífera, abençoada, eficaz, produtiva, que se chama o batismo com o Espírito Santo. E aqui nós encontramos Jesus fazendo uma promessa aos discípulos: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então há essa necessidade de termos essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Você não pode se conformar, eu sou um crente pentecostal, só porque frequenta uma igreja pentecostal, mas você não busca, mas você não se desperta para isso, mas você não cria interesse de buscar essa experiência do batismo com o Espírito Santo. E eu quero aqui, irmãos, dividir esse assunto em 3 tópicos. O primeiro é sobre a dupla obra do Espírito Santo, para você entender. Pastor, que dupla obra é essa? Primeiro, o Espírito em nós. Isso acontece quando eu aceito Jesus. Quando a pessoa vem aqui à frente de verdade e entrega a vida nas mãos de Jesus de verdade. Veja que a verdade tem que estar presente. Não é uma coisa, a pessoa vir por vir porque vem com, eu vou ver, vou experimentar para ver se está certo. Não é nada disso. Eu estou falando de ter um encontro com Jesus de verdade. A pessoa, a pessoa abre o coração para Jesus, e quando Jesus entra na nossa vida, então o Espírito Santo vem para a nossa vida. É o Espírito Santo em nós. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo em nós, ele está no nosso interior para a formação do nosso caráter cristão. O Espírito Santo em nós, ele trabalha formando o nosso caráter cristão. Então ele vai moldando o nosso caráter cristão. Aí a pessoa diz assim: o que está acontecendo com fulano?
ele está mudado. Ele não mudou o cabelo, não pintou o cabelo, não fez plástica, mas acontece que há uma mudança. E essa mudança é aplicada no caráter da pessoa. Há uma mudança. Por quê? Porque quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar no nosso interior. Então há mudança no nosso caráter. E vocês que são salvos em Cristo, sabem muito bem de muitas coisas que vocês dizem assim, meu Deus, se isso fosse num tempo atrás, meu Deus, se isso fosse tal tempo comigo, meu Deus, porque houve uma mudança, porque não existe convenção sem mudança, não existe salvação sem mudança, e essa mudança no nosso caráter é efetuada pelo Espírito Santo. Ele vai trabalhando o nosso caráter. Aí vocês assim, meu Deus, não é possível, fulano mudou tanto, como é que uma criatura pode mudar tanto como fulano? Como é que pode mudar tanto desse jeito? Porque o Espírito Santo muda, ele trabalha o nosso caráter. Olha o que é que Jesus fala em João 14, 17. Joga aqui, João 14, 17. Por favor. Evangelho de João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, isso é coisa para quem tem Jesus. O mundano não recebe. Eu tenho Jesus, o Espírito. Não. É para quem conhece Jesus, O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque o quê? O que é que acontece? Habita convosco e estará aonde? Em vós. Então o Espírito Santo em nós começa a trabalhar o nosso caráter. Que negócio é esse? Eu sou crente, aceitei Jesus, o Espírito Santo está em mim, mas tem que ter mudança, filho. Tem que ter mudança. O Espírito Santo trabalha o nosso caráter. Agora, existe o Espírito Santo em nós e existe o Espírito Santo sobre nós, que nós chamamos de revestimento. O Espírito Santo em nós é para a formação do nosso caráter cristão. Agora, o Espírito Santo sobre nós é nos capacitando, nos dando capacidade para o serviço cristão. Então, nós precisamos desse revestimento de poder para termos capacidade para desempenhar o nosso serviço, o serviço cristão, para trabalhar para o Senhor. Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês vão ser minhas testemunhas. Ele não disse, saiam por aí testificando, não, ele disse, recebam esse revestimento, essa capacidade para o serviço. Por isso que é muito importante, irmão, muito importante. Atos 1 e 8, vamos ler novamente. Atos 1 e 8. Olha bem o que é que Jesus fala. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude, poder. Virtude é poder. Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Agora ele não está falando em nós. O revestimento é sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu preciso de ter de Deus tanto essa transformação interior, como esse revestimento exterior na minha vida. Agora, o mesmo Espírito que vem à sua vida no dia que você aceita Jesus, no dia que você entregou sua vida a Jesus, aquele Espírito que entrou na sua vida e te convenceu, você tem que mudar de vida, você não pode ser uma pessoa assim, você tem que se aproximar de Deus, que te deu aquela sede de Deus, porque quando nós encontramos Jesus, a gente tem aquela sede de Deus. Eu me lembro que eu tinha 14 anos, quando Jesus entrou na minha vida.
E então, eu aceitei Jesus numa segunda-feira no trabalho de oração. E naquela semana eu fiquei procurando com a minha mãe quando é que tinha culto, porque eu queria ir para a igreja. A gente tem fome, a gente tem sede. A gente não vem para a igreja como um fardo, um compromisso pesado. Lá vai eu para a igreja. Oh, meu Deus, não. A gente tem alegria. É por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente tem prazer, não é? Então o Espírito Santo nos faz essa, e nos concede essa aproximação de Deus, das coisas de Deus, não é? Eu era um garoto, vivia ali numa esquina, cheio de colegas, chamadores de palavrão, sumiu o palavrão da minha boca. Eu, como crente, não podia estar chamando palavrão, falando palavras obscenas, me comportando como um ímpio, como um homem que não conhece a Deus. Não. O Espírito Santo vai transformando a vontade de estar nas coisas de Deus, vontade de vir para um trabalho de oração, vontade de aprender a palavra. Eu me lembro que o primeiro livro de estudos bíblicos que eu comprei foi de Antônio Neves Mesquita, Estudo no livro de Josué. Rapaz, eu li o livro todo, numa noite e numa madrugada, eu li todo o livro. Eu fiquei tão emocionado, eu tinha tanta vontade de aprender. Eu queria aprender, eu queria ter relacionamento com a palavra, aprender a palavra de Deus. Então o Espírito Santo em nós cria isso, e sobre nós nos capacita para a gente pregar o Evangelho, para anunciar a obra de Deus, para fazer a obra do Senhor. Não é um outro Espírito, não, é o mesmo Espírito. Aquele que entrou em você no dia que você aceitou Jesus, agora ele vem também sobre você para te capacitar a você desempenhar com maior eficácia a obra para Deus, a obra para o Senhor. E é diferente. Eu tenho certeza que cada irmão aqui que tem uma experiência de batismo com o Espírito Santo sabe que é diferente o antes e o depois que você é batizado. O antes e o depois que você é batizado. Você sente a diferença, você sente o amparo, a graça, a afinidade, o poder, a unção, o discernimento dado pelo Espírito Santo e a autoridade dada pelo Espírito de Deus. Isso torna tudo diferente. Por isso eu aconselho você, irmão, você que já teve a experiência fantástica de aceitar Jesus, de se batizar nas águas, não pare aí, não se conforme aí. Não, diga: Jesus, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi num período de carnaval. Então, a maioria da juventude da Assembleia de Deus da Penha saiu para um retiro. Eu não tinha dinheiro para pagar o retiro. E eu tinha uns amigos. E aqueles amigos nossos falaram assim: rapaz, vamos orar. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Aí eu não era, um outro não era, o outro não era. Tinha uns 3 ou 4 que não era. Aí nós marcamos para nos encontrar lá no apartamento do Adeli, que era um amigo nosso, e a mãe dele tinha viajado. E a gente foi para lá orar, para buscar batismo com o Espírito Santo. E a gente ouvia de lá o tambuque, o samba, pum, 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 aquela bagunça do Rio de Janeiro. Ali em Ramos, uma bagunça medonha. Pum, 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 e a gente orando. Um apartamento pequenininho, a gente num sofá, uns 3 ajoelhados, outro numa poltrona aqui, e a gente: Jesus, nos batiza com o Espírito Santo. Jesus, batiza, Jesus, glória, 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 glória. Vocês sabem como é que é: glória, glória, Jesus batiza, buscando para ser batizado com o Espírito Santo. Porque antigamente a gente chegava na igreja, os irmãos perguntavam assim: tu já foi batizado com o Espírito Santo? Era essa a pergunta, os irmãos perguntavam. Não, você ainda não foi. Rapaz, procura uma vigília. É ou não é, João? Procura uma vigília. Rapaz, vai numa vigília. Rapaz, busca. Olha, te tranca num quarto lá na tua casa. Começa a dar glória a Deus. Busca batismo com o Espírito Santo. Era essa a pergunta. A pergunta era essa. Não é? Era essa a pergunta. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Porque o povo sabia, tinha um entendimento.
E eu tenho certeza que os irmãos também têm esse entendimento. Eu acredito que todos vocês têm esse entendimento, que é uma qualificação extremamente necessária para quem quer mesmo fazer um trabalho para Deus. Eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero fazer um trabalho para o Senhor, eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Irmão querido, se ainda não buscou o batismo com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Procure. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, isso aqui não é uma palavra nossa, é uma promessa. É Jesus que falou, mas recebereis. Joel profetizou, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma promessa bíblica. Quem fez essa promessa é fiel para cumpri-la. Ele tem cumprido até hoje essa promessa. Aleluia! Ele não vai falhar com você, irmão. Agora veja, Jesus disse: recebereis. Eu tenho que querer receber, querido. Eu tenho que querer receber, eu tenho que querer receber essa promessa. Eu não posso me entrancar para essa promessa, eu não posso me esconder dessa promessa. Tem crente que porque veio 1 ou 2 vezes na frente, se chamou para orar pelo batismo com o Espírito Santo, e ele não veio, não foi batizado, ele tem medo. Vamos clamar, hoje eu nem vou na igreja, porque vão clamar para o batismo com o Espírito Santo, eu nem boto meu pé lá. Outros é batizado e tem dúvida no batismo. E em vez de se trancar num quarto, orar e dizer: Senhor, confirma aqui, eu vou te orar, vou falar em línguas, ele tem dúvida. O diabo diz: você não foi, porque tudo que o diabo quer é semear dúvida em você, querido. Você não pode, você não tem capacidade. E quem disse que tem alguém aqui, ou em qualquer lugar dessa terra, que foi batizado com o Espírito Santo por capacidade que ele tinha? Pedro foi batizado porque tinha capacidade? Pedro foi? Tu acha que ele foi porque ele tinha capacidade? Foi? Pois não tinha não. E não foi por causa disso não. Quem foi batizado? Me aponta um ser humano que recebeu esse dom, essa promessa, porque tinha capacidade. Diz um nome. Não, querido. Não é por capacidade. É porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus, é porque é promessa de alguém que não volta atrás. É promessa daquele que vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Aleluia! Ele prometeu, ele cumpre. Glória a Deus, mas não é por capacidade. Tanto é que Pedro, quando mandou aquele coxo se levantar, pessoas ficaram olhando. Pedro disse: vocês estão pensando que é por capacidade nossa, por virtude nossa? Ele se levantou pelo poder do nome de Jesus, como se Pedro, Paulo, Maria, José tivesse a autoridade ou poder de fazer alguma coisa por quem quer que seja. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Promessa que é promessa dada por aquele que cumpre com a sua palavra. Agora, eu quero te mostrar aqui os 2 aspectos da obra do Espírito Santo em nós. Repare como é que Jesus coloca isso, muito legal. Primeiro, a fonte. Ele aponta o Espírito Santo, ele faz uma analogia do Espírito Santo como uma fonte de água. Quando a obra é no nosso interior, é como uma fonte de água. Ele mostra uma fonte. João 4,14. Vamos dar uma olhadinha. João 4,14. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Lembra, ele estava falando com aquela mulher, na fonte de Jacó, no poço de Jacó, aquela mulher que tinha 4, era 4 ou era 5 maridos? 5 maridos. 5 maridos. Ele estava falando com ela. Aí ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele. Presta atenção nisso.
se fará nele, o Espírito Santo em nós, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É aquele encontro para a salvação. Você aceita Jesus, o Espírito Santo entra para fazer aquela obra interna de mudança de caráter para a vida eterna, salvação. Quantos dizem glória a Deus? Isso é maravilhoso. Ele está falando de uma obra interna aqui, obra interna. Essa obra é em nós, é em mim, é em você, é para mim, essa obra é para você, é o meu ser. Meu ser está sendo trabalhado, meu ser está sendo moldado, meu ser está sendo transformado. Eu estou ganhando a face de uma nova criatura. É essa fonte que nasce dentro de nós. Eu estou ganhando moldes de um novo ser. Uma nova criatura as coisas velhas passam. É essa fonte em nós, que jorra para a vida eterna. Aleluia! Você passa a ter vida no seu espírito. Você não tem um convencimento religioso. Você dobra o seu joelho e seu espírito fala com Deus, e isso é verdade. Aleluia! Você tem vida espiritual, independente da situação que nós enfrentamos na nossa vida. É por isso que muitas vezes assim, eu conheço um crente, eu estou sabendo da situação, mas eu não vejo ele descabelado, desesperado, pulando pelas paredes, querendo se matar, querendo terminar. Você não vê um crente com isso. Um crente que conhece Jesus não tem esse tipo de situação. Ele passa por dificuldade, ele enfrenta a luta como qualquer pessoa, mas ele tem uma fonte nele que jorra para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Existe nele essa fonte de Deus nele, jorra para a vida eterna. Glória a Deus! Essa mudança em mim, essa coisa maravilhosa em mim que me faz ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,14. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Acontece isso na vida do crente. Crente não vive agarrado em coisas velhas, porque tudo se fez novo. Crente sabe que suas mazelas, suas desgraças, seus erros, suas maldades, suas misérias foram perdoadas por Jesus e foram lançados no mar do esquecimento. Ele está perdoado, ele não precisa subir escada de joelho, acender vela, levar pedra na cabeça, botar cruz, furar o corpo, porque Cristo já pagou o preço por nós na cruz. Aleluia! Então é essa paz interior que excede a todo entendimento. Porque uma pessoa que não conhece o Evangelho e não conhece o poder de Deus e vive naquela casca religiosa assim, mas eu conheci o fulano, aquele era um miserável, aquele era um mau caráter, e agora ele passa com um livro debaixo do braço. Não é possível. É possível, porque Deus transforma todo aquele que crê. O Evangelho quebra toda a corrente, o Evangelho muda qualquer um que crê. Aleluia! Possível. É possível. Mas existe, Jesus usa a mesma analogia de água para falar da obra externa. Agora ele não fala de fonte, agora ele fala de rio. Vamos ler João 7, 37 e 38. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, olhe bem,
Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. 39. E isso disse ele de quem? De quem? Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, ainda não era o dia de Pentecoste. Por ainda Jesus não ter sido glorificado, Jesus não tinha subido para que o Consolador descesse. Agora ele não fala da fonte interna, ele fala de rios. E quando ele fala de rios, é que o Espírito Santo em mim, a minha vida é produtiva. A minha vida tem águas para saciar a sede. A minha vida transborda para trazer fertilidade. O rio alcança outras pessoas, alcança centenas e dezenas e milhares. A minha vida passa a ser bênção para outras vidas. Aleluia! Agora é uma coisa mais ampla. Agora é uma coisa externa, mais ampla, mais poderosa. Então, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, há um rio de água viva. É por isso que eu não me conformo que um crente batizado com o Espírito Santo não tenha interesse de abençoar ninguém, de trazer uma alma aos pés de Jesus. Se conforme em vir domingo a domingo se sentar num banco de igreja e ver as pessoas à míngua e não ter coragem, não ter ânimo, não ter disposição, não ter dinamismo, não ter fome, não ter sede, não ter desejo, não ter paixão de chamar ninguém, de dizer a ninguém, de estender a mão sobre ninguém, de falar para ninguém, já que jorra um rio. Se você foi batizado com o Espírito Santo, creia no que Jesus falou, porque Ele é a verdade. Além de ser o caminho, a vida, Ele é a verdade. Tem um rio jorrando da sua vida. Você recebe essa palavra ou você se omite nela? Você recebe essa palavra, diga glória a Deus, tem um rio correndo. Tem um rio, aleluia. Não deixe o inferno parar esse rio, não. Não deixe nenhuma mensagem parar esse rio, não. Receba em nome de Jesus. Há um rio jorrando. Aleluia! Agora presta atenção. Quantos frutos do Espírito existem? Quantos? Oi? Quem falou o quê? Não, é um fruto com 9 gomos. Amém? É como uma tangerina. Você pega uma tangerina, quando você abre, às vezes tem umas que tem 6, tem 7, tem 12. Você não diz, tem 12 tangerinas. É uma tangerina com 12 gomos, né? O fruto do Espírito é um com 9 gomos. Quantos dons do Espírito tem? Quantos? 9. Veja, 9 manifestações do fruto. 9 manifestações dos dons. Simboliza a obra interna e a obra externa. Preste bem atenção nisso. Os frutos em você, eles devem aparecer sem você ser batizado com o Espírito Santo. Quando você recebe Cristo, os frutos já podem ser produzidos em você. Para produzir os frutos do Espírito, eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo. Os frutos do Espírito, essa fonte que jorra para a vida eterna, os frutos do Espírito já são produzidos na minha vida. Quais são os frutos do Espírito? Vamos ler. Esses frutos, quando eu aceito Jesus, eles devem ser produzidos, sem eu ser batizado. O fruto é a obra interna. Gálatas 5, 22. Vamos ver os frutos do Espírito quais são. Mas olha, está no singular lá, ó. Não é os frutos, ó, está no singular. Mas o fruto do Espírito é
amor. Você aceita Jesus? Você não é uma pessoa odiosa, está odiando os outros. Eu odeio fulano. É mesmo? É mesmo? Tu odeia e diz que é salvo? Eu odeio fulano. É mesmo? Estranho. Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Que evangelho é esse, filho? De onde é que você buscou esse evangelho? Não é o bíblico. Ó, amor, alegria, gozo é alegria, paz, é aquilo que eu falei. A pessoa diz assim, meu Deus, não é possível, o mundo está se acabando, está assim, está assado, eu conheço. Mas o crente tem paz. Diga glória a Deus. Longanimidade, ele é longânimo. Ele não é aquela pessoa que por qualquer coisa, né? Não é? E tem pessoas que acham bonito isso. Ah, eu sou que nem um palito de fósforo. Qualquer coisa acabou. Ele é longânimo. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O cristão é uma pessoa equilibrada. Não é? O cristão é uma pessoa equilibrada. O cristão não é aquela pessoa desequilibrada, ele é equilibrado aqui. Não é? Você não vê Jesus. Jesus é o exemplo de equilíbrio. Exemplo de equilíbrio é Jesus. Jesus é o maior exemplo de equilíbrio. Leia a vida de Jesus, você vai ver o que é uma pessoa equilibrada, gente. Olha aqui, está aqui, ó. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9. Isso aí é o fruto do Espírito. Os frutos, você não precisa ser batizado para produzi-los. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para produzir os frutos, não. O Espírito Santo já está em você. Você aceitou Jesus, Senhor, me dá amor pelas pessoas. Me ajuda, Senhor, a ter a tua alegria. Não é a nossa alegria, porque muitas das vezes nós nos entristecemos. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Me ajuda, Senhor, a ter paz. Tem pessoas que brigam até com Ele. Que se Ele passar no espelho e Ele olhar de repente a Ele, o que é que você está me olhando? O que é que você está me olhando? Misericórdia, meu irmão. Tenha calma. Paz. Seja longânimo, benigno. Bondade, cara. Bondade. Manso. Fé, mansidão. Ser manso não é ser covarde. Não confunda mansidão com covardia. Covardia é uma coisa. Moisés foi um homem manso, mas nunca foi covarde. Jesus, Paulo chega a falar, irmãos, pela mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era manso. A gente consegue ser manso sem ser frouxo. Ser manso sem ser covarde. Manso. Manso. Equilibrado, temperança, isso aí. Agora, os dons, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para que haja manifestação deles. Eu não sou batizado com o Espírito Santo e eu tenho revelação de palavra de sabedoria. Está errado. Os dons não vêm sem o batismo. Os dons é uma sequência do batismo. Dons espirituais, a porta é o batismo com o Espírito Santo. A porta é o batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, vamos ler do versículo 7 ao 11. Olha, agora é os dons. 1 Coríntios 12, vamos ler do 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil. Olhe, o Senhor nunca manifesta os dons para inutilidade. Para quê? Por quê? Os dons é para o que é útil, nunca para se manifestar, porque Deus precisa se manifestar. Não, Deus não faz isso não. Então vamos ver quais são os dons. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Isso é um dom do Espírito. Nós costumamos a falar palavra de sabedoria. Eu tive uma revelação. Mas não existe dom de revelação. Existe a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Veja que a fé é uma coisa tão tremenda, que ela tanto é fruto como é dom. Aí você diz assim, pastor, por que a fé é fruto? E por que a fé é dom? Porque essa fé aqui é fé que opera. É fé que traz resposta. É fé que faz coisa acontecer, como dom. E como fruto, é fé que suporta. Quando ela vem como fruto, eu tenho uma perda. Eu luto para conservar isso aqui, mas isso aqui vai embora. Então eu tenho um fruto chamado fé, que me dá esperança de suportar a minha perda. Porque eu sei que Deus vai me abençoar, eu tenho fé como fruto. Vocês entenderam? Digo amém. Então aquela é dom. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Veja que está no plural. Vocês já viram pessoas que oram por alguém que tem dificuldade na coluna, e todo mundo é curado de coluna. Ora por uma pessoa que tem dor de cabeça, ela não é curada. Quem já viu isso? Eu já vi muitas vezes isso. A pessoa ora assim, todo mundo que tem dor na coluna, vem aqui na frente. Aí a pessoa vem uma pessoa com dor de cabeça e enxaqueca. Ai. Aí ora, todo mundo que tem dor de coluna é curado, e com dor de cabeça volta. Ou então uma pessoa assim, quem tem dor de cabeça, venha todo mundo aqui na frente. Todo mundo está sentindo dor de cabeça, venha, coloque sua mão na cabeça. Aí a pessoa vem um com dor de coluna, vem dois com dor de coluna. Aí todo mundo que tem dor de cabeça é curado. E quem tem dor na coluna não é, e assim vai. Veja que está os dons de curar, no plural. Não, volta lá. A outro, pelo mesmo Espírito da fé, os dons de curar. Vai, pode ir. A outro, a operação de maravilhas. Isso aí é outra coisa. Coisas maravilhosas. Não é? Maravilhas. A outro, a profecia. A outro, os dons de discernir os espíritos. Você olha para a pessoa e sabe, cara, quando tem aquela malícia por trás. Sabe quando tem veneno na panela, cara. Você discerne o espírito, discernir o espírito. Isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma vez, acho que foi um culto de criança, que o demônio pegou uma mulher aqui, e na hora, o Espírito Santo me disse, não dê atenção a ele. Era uma mulher. Porque ele quer desvirtuar a sequência do culto aqui. Eram umas cadeiras de cinema, mais ou menos por aqui. Aí fez a primeira presepada, a segunda, o Senhor botou a mão, mas assim na hora. E quando vem aqueles venenos na panela, oh meu amado, é importante. Isso aqui é uma coisa muito necessária para nós, para mim e você, para nós que trabalhamos no Evangelho. Discernir os espíritos. A outros, variedade de línguas. Você é batizado com o Espírito Santo? Peça a Deus. Variedade de línguas. Muitas das vezes você é batizado com o Espírito Santo, você diz duas palavras.
duas palavras. Mas você vai pedindo, e Deus vai dando variedades de línguas. Há outros, interpretação. Vocês já viram, já presenciaram momento de Deus usar um irmão em mistério e se levantar outro e interpretar uma palavra. Quem já presenciou isso? Já presenciei algumas vezes. Interpretação. Então você vê aqui 9 dons, não é isso? 9 dons do Espírito Santo. 9 dons do Espírito Santo. Agora, essa manifestação acontece após o batismo, não é? Você foi batizado? Peça a Deus, Senhor, me dá vida. Eu quero, Senhor, eu quero, Pai, eu quero essa operação do Teu Espírito. Então, os frutos, eu posso produzi-los, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a ter amor, a ter mansidão. Eu produzo, não é? Senhor, me ajuda a ter mansidão. A pessoa esbarrou em mim. O que é, rapaz? Desse jeito, irmão amado. Porque Deus vai te provar. Vai te provar. Então peça a Deus. Isso aí é interno. Agora, os dons, para fluir externamente, eu preciso de ser batizado com o Espírito Santo. Agora, a importância dessa obra em nós, dentro de nós. O Espírito no nosso interior é muito importante. Existem muitas outras coisas, mas eu vou citar aqui 3 muito importantes. Primeiro, quando o Espírito Santo habita em nós, tem uma coisa que é fundamental. Eu não procuro e nem tenho dúvida da minha identidade. Pode se levantar todos os demônios do inferno. Pode se levantar quem quiser. Eu não tenho dúvida da minha identidade. Eu sei quem sou. Não há dúvida em mim da minha identidade. Eu sei quem sou. E quando eu digo que eu sei quem sou, eu sei quem é meu Pai. Aleluia! Quando o Espírito Santo habita em nós, o crente não tem dúvida. Será que eu sou filho de Deus? Eu sei quem é meu Pai. Pode se levantar o inferno todinho. Eu sei quem é meu Pai. Romanos 8, versículo 15 e 16. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Não é ninguém que põe isso. Não é lavagem cerebral. Não é porque um pastor falou ou um bispo falou. Não, Senhor. É uma obra do Espírito Santo no nosso interior. Olha o que diz a palavra. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? O Espírito testifica aqui. Aleluia. Deus é o meu Pai. Eu não estou aqui na escravidão. Deus é meu Pai. Eu tenho comunhão com Deus. Eu não vejo Deus com chicote correndo atrás de mim. Eu quero lhe bater, viu? Não vejo não. Deus é meu Pai. O Espírito testifica que Ele é meu Pai. Joga o 16 aí. E o mesmo Espírito, olha lá, é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito o quê? Que o quê? Somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que coloca essa certeza em nosso interior. Levante a mão, dê glória a Deus. Uma outra coisa é que o Espírito dentro de nós opera a regeneração. Regenerar é recriar. Olha o que é que diz essa profecia tremenda de Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler do versículo 25 ao 27. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então espalharei, olha, outra vez
a água referente ao Espírito Santo. Espalharei água pura. Água o quê? Repita essa palavra. Água o quê? Pura. Água pura. Não é qualquer água, não. Está falando de uma água pura sobre vós. E ficareis purificados de toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Veja que, primeiro, nós somos purificados. Segundo, nosso caráter é mudado. Olha aí. Aquele coração velho, aquele coração de pedra, petrificado, ele começa a ser modificado. É mudança aqui no nosso interior. Vamos lá. E porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei. Glória a Deus. O Espírito de Deus vem sobre nós. Agora, olha o que aqui Tito fala. Tito 3, 5 e 6. Derramarei água, né? Olha o que aqui Tito fala. Tito 3, 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração. Ele nos regenera interiormente. E da renovação, o quê? Do Espírito Santo. Quantos dizem glória a Deus? Isso é uma vitória muito grande. Ele dentro de você, ele opera essa transformação. Outra coisa que ele faz dentro de nós, ele produz a consolação, o consolo. Nós enfrentamos situações na nossa vida que é bom a gente receber um abraço, é uma bênção, uma palavra de força, de fé, de carinho, é importante. Mas tem momentos na nossa vida que só alguém, só o Espírito Santo é que exerce com eficácia a consolação para o nosso homem interior, nosso espírito. E isso é uma função dele em nós. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai. Jesus está falando que ele vai embora. Não é? Jesus foi ressuscitado num corpo glorioso. Num corpo glorioso. Ele foi ressuscitado num corpo glorioso. Ele mandou Tomé dizer: toca aqui, Tomé. Aqui, ó. Toca aqui. Aqui. Toca em mim, ó. Toca em mim. Era um corpo que ele atravessava a parede, vocês sabem. Que desaparecia, que subiu, foi aos céus e está à direita de Deus, num corpo glorioso. Mas o Espírito vem em espírito. Por isso que o Espírito Santo é que habita em nós. E traz o Espírito, a mesma bênção da presença de Cristo ao nosso coração. Aí Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o quê? Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, era Jesus que os consolava. Era Jesus que os confortava. Era Jesus que os fortalecia. Mas Jesus disse: eu estou indo, mas eu vou pedir a Deus, e Ele vos dará outro Consolador, e Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco, Ele está te consolando, meu irmão. Ele está te consolando, minha filha. Ele está te consolando, minha irmã. Ele está nos consolando, diga glória a Deus. É Ele que nos consola, é Ele que não nos deixa envergar e quebrar. Aleluia!
A Ele glória, levante a mão e dê glória. É Ele que nos conforta. Para que fique convosco para sempre. Diga glória a Deus. Então essa função de consolar é maravilhosa. Vem pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. E quando o Espírito de Deus está em nós, Deus nos usa, mesmo na nossa debilidade, em vasos tão fracos como nós, Ele nos usa para confortar outras pessoas. Você já viu crentes que estão passando por uma dor tremenda, e Deus usa aquele crente, aquela crente que está atravessando uma dor tremenda para consolar outros, porque o Consolador opera em nós. Vamos ler isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 e o 4. Olha quando Paulo fala sobre esse assunto aqui. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos o quê? Consolar os que estiverem em alguma tribulação. Nos consola, para que a gente seja instrumento também de consolo para outros que estão em tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, o Deus Espírito Santo. Levante a mão e dê glória a Deus. Agora, para vivermos essa constante bênção do Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos de buscar renovação, irmão. Porque tem muitos crentes que o Espírito de Deus está nele, mas ele não busca renovação, sabe? Ele vem para a igreja como um robô, quase dando corda. Vai, e ele sai. Quase dando corda. Ele não cuida da vida dele espiritual. E nós precisamos, para que essa bênção, essa comunhão, essa vida do Espírito em nós, nós temos que buscar renovação. Olha o que é que Paulo fala em 2 Coríntios 4,16. Temos que buscar renovação, irmão. Sempre buscar. Por isso, não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é que Paulo está dizendo? Que nosso homem exterior envelhece, querido. Você pode comprar, como é que é aquele negócio que... Oi? Não, tem creme e tem aquele negócio que a pessoa toma no copinho, como é que é? Hein? Colágeno, substância, sem não sei o quê, creme, você pode passar creme, você pode malhar, filho, e é bom malhar, não estou condenando não, mas você pode ficar o dia todo. Pode, filho, faça, mas ninguém vai parar o processo de envelhecimento. Ninguém para, querido. O homem exterior envelhece. Ninguém consegue parar o processo de envelhecimento. Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça. Todo dia, rapaz, eu acordei, estava com o cabelo arrepiado. Cheguei assim, olhando e falei, caraca, que camarada feio e velho. Mas é verdade, você toma susto com você mesmo. Irmão, não adianta. O homem exterior se corrompe. Agora, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, agora, olha aqui, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Senhor, você orou hoje, irmão?
Você dobrou o joelho hoje, em algum momento do seu dia, ou você não tem? Não tem tempo para dobrar um pouquinho o joelho para orar. Você leu pelo menos 3 versículos, leu a palavra de Deus, alimentou o homem interior. Você hoje fez alguma coisa pelo homem interior, Senhor, oh, Deus me firma, Deus me ajuda, Deus me renova. Ou você não teve tempo, ou você talvez cuidou muito do homem exterior. Nossa, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. É preciso renovar, ó, de dia em dia, cara. Todo dia nós temos que buscar. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que há essa renovação do homem interior? Efésios 5, vamos ler o versículo 18 e 19. Olha a receita aqui. Olha a receita. Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos, essa palavra encher, do Espírito, tá? Espírito Santo, ó. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito é que você tem que estar constantemente renovando isso. Falando, como é que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos. Nós aqui, nesse momento, estamos renovando o nosso homem interior. Falando entre vós com salmos e hinos. E cânticos espirituais. Cantando, salmodiando ao Senhor nos vossos corações. É desse jeito que eu me encho do Espírito. Aqui está a fórmula. E isso é muito importante. Tão importante que nessa carta, uma das cartas mais tremendas, falando do mundo espiritual, Paulo, na hora em que dobra o joelho e vai orar por esta igreja, ele pede a Deus, na sua oração, que haja essa renovação no interior dos crentes, no homem interior de cada membro da igreja de Éfeso. Éfeso capítulo 3, versículo 16. Olha o que é que Paulo fala. Se você ler o contexto, você vai ver que ele estava orando pela igreja. Éfesos 3, 16. Ele está orando, aí ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, com poder, pelo seu Espírito, aonde? No homem interior. Paulo diz: Senhor, renova, fortalece o homem interior. Irmão, sua vida cristã não pode se resumir em você vir se sentar aí, ouvir 40 minutos de palestra, chegar em casa agora, não querer nada com Deus, mas não trocar uma palavra com Deus. Amanhã passar o dia todinho, você tem tempo para o Zap, para o Instagram, para o Facebook, para seu trabalho, para a sua vida, para o seu Zap, e você não tem um tempo amanhã de fortalecer o homem interior, de tirar para orar. Eu vou tirar um tempinho aqui para orar. Não precisa, irmão, passar o dia orando, mas eu vou tirar um tempo para orar. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, eu vou falar com Deus. Senhor, fortalece, Senhor. Me fortalece interiormente. Vem, Senhor, eu te amo, eu te adoro. E eu vou te dizer uma coisa. Rapaz, essa busca para fortalecimento do homem interior, ela traz uma renovação que muitas das vezes se vê exteriormente. Você já viu uma pessoa encontrar outra e dizer assim: ué, você, aí a pessoa diz: eu sou crente. Caramba, você não envelhece não? Você já viu? A pessoa diz assim: rapaz, você não envelhece não? Porque a pessoa se renova. Eu vou deixar porque o tempo está... Senão eu ia te dar Isaías 40, 31 e Salmo 113, 5, que fala muito sobre isso. É melhor do que creme, tá, irmã? Melhor do que creme.
Não estou dizendo que creme não é bom. Use o seu creme. Me entenda, tá, irmão? Que não tem nenhum xiita. Eu não sou xiita. Mas eu estou dizendo que isso aqui é uma coisa que funciona mesmo. É melhor do que qualquer outra coisa. Você estando com o homem interior renovado, cheio de Deus, a Bíblia fala que a alma alegre, o rosto ilumina. Por último, vamos ver a importância do serviço sob a unção do Espírito Santo, para a gente acabar. Primeiro, revestimento de poder. Agora é a obra externa. O revestimento de poder. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Olha o que é que Jesus fala. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestimento de poder. Jesus não está falando aqui, fique em Jerusalém e depois todo mundo tome a mão do outro e comecem a se regozijar e se abracem e fiquem em Jerusalém ali, olha, falando em línguas. Não, ele está dizendo aqui para nós que a promessa do Espírito Santo tem duas coisas que nós temos que observar. O sinal do batismo é as línguas. A finalidade do batismo é o poder. Ele não nos batiza com o Espírito Santo para ficar toda hora falando em língua. Oh, glória, glória, só falando em língua. A finalidade, o sinal que eu sou batizado é línguas. Mas qual é a finalidade? Recebereis línguas? Não. Recebereis o quê? Recebereis o quê? Poder. O sinal é língua, mas a finalidade é poder. Sabe o que é que acontece, irmão? É que muitos crentes, quando falam em língua, ele para de buscar. Acabou. Não, já fui batizado, eu estou numa boa, eu fui batizado, em vez de ele continuar a buscar, Senhor, meu Deus, dai-me poder do Espírito Santo. Eu estou falando em língua, Senhor, mas eu quero poder, porque essa é a finalidade do batismo. Qual é o sinal do batismo com o Espírito Santo? Falar em línguas. É por isso que quando a gente chama aqui, vai orar, dê glória, 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 escuta, esse aqui. O irmão pode dizer duas palavras em língua, plá, não foi batizado. O sinal é esse. Sobe aqui, irmão, você foi batizado. Esse é o sinal. Mas a finalidade é te dar poder. É você ter poder de Deus na sua vida. Essa é a finalidade. Nós estamos perdendo a Ásia. Nós estamos perdendo a África. Estamos perdendo a Europa. Quando eu estava na Irlanda, eu vi um local que era uma igreja. Uma igreja se tornou um ponto de café. Um ponto de café. Local onde era uma igreja. Eu fiquei olhando, eu virei para o meu filho e falei, filho, ele pai, isso aqui antigamente era uma igreja. Olha aqui o que é que ficou transformado. O pessoal tomando café, outros tomando cerveja. Irlandês gosta muito de beber cerveja. Eu vi, era uma igreja, se tornou num ponto de café, lá em Dublin. E em outras cidades da Europa isso acontece, tá? Igrejas que estão fechando, porque nós estamos perdendo a África, nós estamos perdendo a Europa, estamos perdendo, irmãos. Aqui na América do Sul a gente vê o império do narcotráfico. Cada vez surge um que domina. É o Chapo, é Pablo Escobar, é o maluco. E tem uma porção aí tomando conta. Agora ouça. Hoje nós temos lindos templos. Lindos templos. Tem cada templo que a gente fica até de boca aberta. Nós temos um conforto. A gente tem igrejas que você tem um conforto tão grande, até o local de se sentar. Nossa, você para ir para um outro departamento, você nem vai de escada mais.
é elevador. Templos lindos. Nós temos uma tremenda aparelhagem de som. Tudo automatizado, som. Tudo pá, 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 pá. Coisas lindas. Uma aparelhagem, um equipamento. Hoje nós temos diversos meios de locomoção. A tecnologia avançada. Mas cadê o poder? Temos muito disso e pouco poder. Sabe o que é? É que tem muitos crentes que estão nadando em piscina de criança, quando tem uma piscina de adulto lá do lado, mas eles não querem passar para a piscina de adulto. Eles se contentam em se deitar numa piscina de criança e ficam ali o tempo todo, fazendo seus programinhas, nossos programinhas, nossas festinhas, nossos encontrozinhos, nossas coisinhas, mas não buscamos Deus nos dá poder. Uma grande parte dos crentes, e eu quero dizer uma grande parte, não estou falando que aqui tem ninguém assim, mas uma grande parte dos crentes hoje vem para a igreja. Você está buscando o quê? Eu estou buscando que Deus me faça ficar rico. Meu alvo é ser rico. Hoje em dia tem muita gente preocupado com a sua aparência física. Eu não estou dizendo que ser rico é pecado, não estou dizendo que você tem que ser um mocorongo ou uma baranga, não estou falando nada disso. Mas tem pessoas que acham que isso é a coisa. Há essa preocupação. Mas poucos são aqueles que dizem: eu preciso, Senhor, de poder. Estou precisando de poder do Espírito Santo. Gente, eu preciso de poder do Espírito de Deus na minha vida. Eu não posso ter uma situação e eu ter que correr para chamar alguém. Venha, irmão, corra aqui para orar. Corra aqui, irmão, para resolver. Corra, irmão, olha, irmão. Eu tenho que ter autoridade de me levantar e dizer: para. Estanca aqui. Porque aqui tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus, tem uma pessoa de Deus. Aleluia! Tem que ter, irmão. E Ele quer nos dar esse poder. A palavra virtude, que nós lemos aqui em Atos 1 e 8, é poder, como está escrito lá em Lucas. É a mesma palavra, é poder, virtude é poder. Agora, esse poder de Deus não tem limites geográficos. Olha o que é que diz o versículo, Atos 1 e 8. Se Deus te encher de poder aqui, Ele vai te usar com esse poder em qualquer lugar que você for. Busca essa vitória, irmão. Busca, vamos pedir a Deus essa bênção para a nossa vida. Olha o que é que diz aqui. Atos 1 e 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na tua cidade, como em toda a Judéia, no teu estado, em Samaria, em toda a tua nação, até os confins da terra, em todos os países deste mundo. O poder de Deus não tem limitação, nem há limite. Por isso que eu fico muito preocupado quando o irmão diz assim: nossa, quando eu vou naquela igrejinha de tábua, sabe, o teto bate quase na minha cabeça. Ali eu sinto o poder de Deus. Quando eu entro ali, que negócio é esse, irmão? Se o poder de Deus está na tua vida, Ele está aqui, Ele está na igrejinha de madeira, Ele está na catedral, Ele está em Castelo, Ele está em Cachoeiro, Ele está onde você botar o pé. Aleluia! Que negócio é esse? Que história de trancoso é essa? Que crendice de crente menina é essa? De pessoa criança é essa? Ai, ui, eu nem suporto. Ai,
não suporto não, já mesmo me segura. Eu botei o pé nessa igrejinha aqui, eu desmaio. Que história é essa, rapaz? Toma vergonha, meu irmão. Eu, hein? Toma vergonha, vai arrumar boi para pentear, rapaz. Se o poder de Deus está na nossa vida, Ele está em qualquer lugar que você botar o pé. Aleluia! E outra coisa, o poder de Deus em nós é para nos tornar uma testemunha de Cristo. Poder não é para a gente dizer, oh, nós temos poder. Olha, nós temos poder, é para a gente ser testemunha. Poder é para ser testemunha. Olha o que é que Jesus diz. Vamos ler Marcos 16, do versículo 15 ao 20, e nós já vamos encerrar. Hoje impede as crianças para descer. 16. É 16. 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o que foi que eles fizeram? Ficaram falando em línguas a semana toda. Toda semana de culto maravilhoso, regozijo. Tu está sentindo? Eu estou. Fala em mistério. Eu falo. Também falo. Oh, aleluia. Segura aqui, meu irmão. Vamos chorar abraçado. Ai, maravilhoso demais. Eu estou sentindo uma coisa em mim. Que, meu Deus, que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Graças a Deus que esses irmãos não fizeram isso. Olha o que é que eles fizeram. E eles, o quê? Tendo partido, o que foi que eles fizeram? Pregaram, testemunharam. Foram testemunhas. Pregaram por todas as partes. Aí aparece o poder do Espírito. Porque o Senhor faz o quê? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e que Deus te abençoe.